Vai devagar, meu filho. O apressado come cru e, na maioria das vezes, queima a boca. Eu me lembro da minha avó falando isso muitas vezes como um dito popular que, no vocabulário mais erudito da língua portuguesa, a gente chamaria de provérbio. Esse é um provérbio popular que muita gente já ouviu, ou pelo menos a primeira parte, o apressado come cru. Mas aquilo que importa é a gente perceber uma sabedoria que percorre a mentalidade do nosso povo, não só do nosso povo, no mundo inteiro, um tipo de sabedoria que emerge da vida prática. É por isso que hoje é também um contentamento poder falar desse livro da Sagrada Escritura, contar com a sua participação e a gente perceber que na Bíblia está inserido um livro que emerge da prática de vida cotidiana. Muitas vezes com alguns ditos, algumas coisas que são estranhas à fé, mas a maioria daquilo que está no livro dos Provérbios tem uma menção religiosa. De qualquer modo, a igreja e também o judaísmo enxergou naquilo que foi escrito no livro dos Provérbios, dentro da literatura sapiencial, a inspiração do próprio Deus, que na sua sabedoria nos ajuda a aprender com a sabedoria, com o entendimento que nasce da prática cotidiana. Sobretudo, se nessa prática cotidiana também é inserida a espiritualidade e isso se adentra pelo campo da fé. A relação com Deus faz a gente aprender também. Nós estamos estudando o bloco dos livros sapienciais, ou os livros das sabedorias. Nos estudos bíblicos, esse termo é usado para fazer referência a um bloco específico que veio da Bíblia hebraica. E da tradução da Bíblia hebraica, se você se lembra, nasceu a 70 ou a Septuaginta, que foi a tradução para o grego, diretamente da Bíblia hebraica. E da 70 nasceu a Vulgata, que foi a tradução para o latim, feita por São Jerônimo. Então, são 7 livros que fazem parte desse bloco, desse conjunto. São eles o livro de Jó, que nós já vimos, o livro dos Salmos, que nós já aprendemos um pouco também, o livro dos Provérbios, que é esse que nós estamos vendo hoje, o livro de Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, chamado também pelos irmãos protestantes de Cantares, ou Cânticos de Salomão, o livro da Sabedoria e o Eclesiástico, também chamado de Siraque. E aí é muito interessante e importante a gente aprender que o cristianismo, isso inclui também o catolicismo, acolheu a maioria desses livros que vieram da Bíblia hebraica, mas não o cristianismo todo acolheu todos os livros. Aqueles que foram acolhidos por todos os cristãos são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. Esses são incluídos todos no Antigo Testamento, por todas as tradições cristãs. Mas os livros da sabedoria e do eclesiástico, ou livro de Siraque, eles foram considerados deuterocanônicos e colocados no conjunto dos livros apócrifos dentro das tradições das Bíblias protestantes e da Bíblia anglicana. Por quê? Porque eles compilaram todo o Antigo Testamento a partir da Bíblia hebraica. E a Bíblia hebraica não incluiu esses 2 livros, o livro da sabedoria e o livro do eclesiástico, que é também chamado de Siraque. Eu estou evidenciando o nome desse livro, por quê? Porque tem um outro livro que faz parte desse conjunto, que se chama Eclesiastes, e esse foi incluído em todo o mundo cristão. Num outro vídeo anterior, você pode aprender por que esses 2 livros não foram incluídos na Bíblia hebraica e mais tarde nas Bíblias protestantes. Uma coisa outra interessante da gente aprender e tomar consciência é que no conjunto desses livros, desse bloco grande, o livro dos Provérbios é o exemplar mais típico da literatura sapiencial que foi sendo constituída em Israel. Esse foi um livro que se formou a partir de 2 blocos principais, e esses 2 blocos são entremeados por escritos diversos, diversas considerações, diversos nomes
aparece nos entremeios desses dois grandes blocos. Esses dois grandes blocos são os mais antigos e são acrescidos a esse conjunto a introdução e o epílogo. Nós provavelmente vamos conseguir colocar na tela da transmissão depois a explicação que eu vou falar para você conseguir acompanhar de maneira melhor. Então, o conjunto dos livros dos provérbios é chamado todo de Provérbios de Salomão. Mas quando a gente começa a leitura e vai passando por todos os escritos, a gente percebe que ali surgem alguns outros nomes nos entremeios dos dois blocos mais antigos que nós vamos citar aqui. Além disso, tem uma introdução e um epílogo que não são propriamente escritos de Salomão. Os estudos indicam que provavelmente alguns escritos são mesmo do rei Salomão, considerado em Israel o rei mais sábio que já passou por lá, ou o rei mais sábio da antiguidade do mundo então conhecido. Então, os provérbios de Salomão estão no capítulo 10º, nos versículos de 1 a 22 e depois no 16. É um conjunto de 375 sentenças ou ditos. Depois também outros provérbios de Salomão transcritos pelos homens de Ezequias. Está escrito assim no livro dos provérbios. E aí é dos capítulos 25 ao 29, que são 128 ditos ou sentenças ou provérbios. E aí nós temos um conjunto ali que se chama Palavras dos Sábios, no capítulo 22, de 17 a 24, e depois o versículo 22 também. E também, estes são dos sábios, assim está escrito no livro dos provérbios, no capítulo 24, versículos 23 a 34. Está escrito essa introdução: estes são dos sábios. Esses sábios são sábios anônimos. E a segunda parte também, nós encontramos as palavras de Agur, está no capítulo 30, de 1 a 14, e os provérbios numéricos, no capítulo 30, de 15 a 33. Quer dizer, de 1 a 14, palavras de Agur, e de 15 a 33, os provérbios numéricos. Temos também as palavras de Lamuel, no capítulo 31, dos versículos 1 a 9. E aí, para introduzir esses blocos todos, do capítulo 1 ao capítulo 9, palavras de um pai ao seu filho e palavras em que a própria sabedoria encarnada fala, a sabedoria dialoga com os homens. E depois o término, o epílogo, com um poema alfabético, um poema que fala da mulher perfeita. Está lá no capítulo 31, nos versículos de 10 a 31. A ordem das sessões, lá no livro dos provérbios, é indiferente. Não é a mesma ordem que está na Bíblia grega. E no interior de cada uma, as máximas são agrupadas sem plano algum e com algumas repetições, inclusive. Se você for ler com cuidado, você vai perceber que a maioria das vezes um provérbio não tem ligação com o outro. Isso não é muito importante. O importante é que o conteúdo é o mesmo em todas as Bíblias, pelo menos dentro do mundo cristão, porque foram copiados da Bíblia hebraica, depois das 70, da Septuaginta. O livro, então, é uma coleção de coleções, enquadradas por um prólogo e um epílogo. Ou seja, existiam vários provérbios escritos, ditos, que alguém foi recolhendo, e eles foram todos agrupados nesse livro que chamam os Provérbios de Salomão, e nas nossas Bíblias está escrito o livro dos Provérbios. As partes mais antigas são as duas grandes coleções, de 10 a 22 e de 25 a 29. São atribuídas a Salomão, que no dizer do primeiro livro dos Reis, no capítulo 5, versículo 12, está escrito lá: pronunciou 3.000 sentenças. Sentenças poderia, na nossa língua portuguesa, fazer referência a julgamento. Inclusive tem no livro dos Reis o relato de um julgamento que Salomão fez sobre aquele filho que era disputado por duas mães. Mas sentenças quer dizer também ditos, ensinamentos, provérbios. E ele foi sempre considerado como o maior sábio que já passou por Israel. As máximas da segunda coleção eram já antigas, quando o pessoal de Ezequias as recolheu por volta do ano 700
Como essas duas coleções formavam o núcleo do livro, deram-lhe o seu nome para todo o livro, Provérbios de Salomão. O que eu já disse, a gente lendo o livro vai perceber que não são todos de Salomão. Mas os subtítulos das pequenas seções indicam que o título geral não deve ser tomado ao pé da letra. Eu já citei aqui, tem os sábios anônimos, os provérbios numéricos, tem as palavras de Lamuel, as palavras de Agur. Isso dá para a gente perceber que faz parte do conjunto do livro dos provérbios. Os discursos de provérbios, de 1 a 9, são compostos segundo um modelo já estabelecido naquela região, conselhos de um pai para o seu filho. Isso é importante dizer que nas terras de Canaã, no Egito e entre outros povos vizinhos, existiam também esses conjuntos, agrupamentos de conselhos de um pai para um filho. Isso me fez pensar, lendo isso, estudando um pouco, como é que são os conselhos de um pai hoje para o seu filho. Eu nem sei se na nossa prática de vida cotidiana existe uma atenção ou um tempo dedicado a isso. Acho que o convívio cotidiano vai ajudando com que o filho aprenda e ouça alguns conselhos do seu pai. Mas, de qualquer modo, é muito interessante a gente perceber que aqui o pai, e naquela região, os pais fizeram questão de deixar escritos para seus filhos alguns conselhos. É também essa uma grande riqueza, um grande valor. Essa é uma herança passada de pai para filho. E esse conjunto de escritos ou de conselhos faz hoje parte daquilo que nós temos como livro sagrado, a Sagrada Escritura. Então, também uma coisa importante para a gente dizer que conselhos de pai para um filho foram encontrados em alguns escritos antigos daquela região de povos circunvizinhos, entre os escritos de Ugarite, depois você pode pesquisar o que são os escritos de Ugarite, e um texto acádico, que é um texto muito antigo. Ali também tinha um conjunto de conselhos dos pais, de um pai para os seus filhos. Até a personificação da sabedoria, isso a gente vê ali na grande introdução do capítulo 1 ao capítulo 9, essa personificação da sabedoria já estava presente na maneira de escrever de alguns povos vizinhos, como por exemplo no Egito, existia aquilo que nós conhecemos como escritos, onde foi personificada Ma'at, a justiça e a verdade. A justiça e a verdade estão falando. Isso é um escrito antigo egípcio. Isso para dizer que essa característica, ou modo de escrever, não é exclusivo de Israel. Nós podemos com segurança datar que antes do exílio, toda a parte central do livro foi escrita nos capítulos 10 a 29, e a data dos capítulos 30 até 31 é uma data muito incerta. Quanto ao prólogo, de 1 a 9, que são os conselhos do pai para o filho e os conselhos da própria sabedoria, ele certamente é mais tardio, foi acrescentado como introdução aos blocos mais antigos. É posterior ao exílio e tudo indica que foi escrito no século V a.C., 500 anos antes de Jesus. Como o livro apresenta vários séculos de reflexões dos sábios, nós podemos acompanhar nele também um grande progresso doutrinário, ou seja, as pessoas vão aprendendo e vão aperfeiçoando seus conhecimentos, e ali a fé vai iluminando a vida e a vida vai colhendo o mundo da fé. Nas duas coleções mais antigas, predomina o tom de sabedoria humana e profana, que pode deixar em algumas situações até o leitor cristão um pouco atordoado quando ele lê alguma coisa e pensa, interessante, isso faz parte da Sagrada Escritura. Eu estou aqui com o capítulo 22, que está dentro desse bloco mais antigo. Vou dizer para vocês um provérbio que está escrito aqui, interessante. Educa a criança segundo o seu caminho, quando ela envelhecer, não se afastará dele. A minha avó dizia, burro panha toada quando é pequeno ainda. Ou ela queria dizer, o burro, o animal, aprende a marchar quando ele é pequeno. Aquela é a data de ensinar.
o livro dos Provérbios está dizendo que a criança deve ser educada para que quando ela envelhecer ela não esqueça a educação que recebeu. Quem semeia maldade colhe desgraça. A vara de sua arrogância se consumirá. O rico e os pobres se encontram. O Senhor fez todos dois. Interessante. Melhor é boa fama que riquezas. Mais vale a simpatia do que o ouro e a prata. Isso está aí no capítulo 22 do livro dos Provérbios. Esses 3 ou 4 provérbios que eu li aqui, por exemplo, entremeados dos provérbios da minha avó, que ela recebeu dos familiares dela, dão para a gente uma noção de como esses provérbios são soltos dentro do livro, não tendo uma correlação com o outro, mas de qualquer modo estão ali para enriquecer a leitura. A fonte e a síntese de todas essas virtudes, as virtudes que estão ali no livro dos Provérbios, é a sabedoria, que é o temor de Deus, e só em Deus ela deve ser encontrada. Mesmo assim, com aquele conjunto de sabedoria profana e humana que está dentro do bloco mais antigo, em cada 7 provérbios do que nós vimos aqui no livro dos Provérbios, não, vou ter que cortar esse pedaço, me enrolei aqui. Como eu dizia, nas 2 coleções mais antigas que predomina o caráter profano e a vida humana cotidiana, são expressos ali, nós vamos ver que no conjunto do livro dos Provérbios, em cada 7 provérbios, já tem caráter teologal, vamos dizer assim. E depois o número de provérbios de cunho religiosos vai aumentando. A primeira parte dá os mesmos conselhos de sabedoria humana e sabedoria religiosa para o filho. Censura as faltas que os antigos sábios deixaram passar em silêncio, como, por exemplo, o adultério e as relações com a mulher estrangeira. Já o final manifesta um respeito maior pela mulher, o final do livro dos Provérbios. Mas no prólogo, sobretudo, se apresenta pela primeira vez um ensinamento mais ordenado sobre a sabedoria. Eu lembrava que é no prólogo, do capítulo 1 ao capítulo 9, e que a sabedoria é personificada, é ela mesma que está falando. Então ali se fala do seu valor, do seu papel de guia e da sabedoria como moderadora das ações humanas, tomando ela mesma a palavra naquele bloco do capítulo 1 ao capítulo 9. Esse é o primeiro dos textos onde a sabedoria é personificada, onde a própria sabedoria está falando. O ensinamento dos provérbios foi, sem dúvida, bem superado depois, mais tarde, pelos ensinamentos de Cristo, que é a própria sabedoria de Deus encarnada. Mas certas máximas anunciam já a moral do Evangelho, que nós vamos aprender um pouco mais tarde com os ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Nós precisamos também recordar que a verdadeira religião, ela se edifica sobre a base da honestidade humana. E o uso frequente que o Novo Testamento fará disso denotará de que a fé ensinada por Jesus Cristo é profundamente encarnada. Isso quer dizer o seguinte: não teria jeito de escrever um livro de ensinamentos de um pai para um filho prescindindo da vida humana. É na vida humana que Deus fala e precisa falar. Do contrário, não teria sentido. Não tem sentido uma fé que é desencarnada, fora da carne, extra vida humana. Por isso o livro dos Provérbios se misturam tanto os provérbios de cunho, vamos dizer assim, entre aspas, profano, e ali entre eles os provérbios de cunho mais religioso. Então, no Novo Testamento, tem 14 citações específicas sobre o livro dos Provérbios e mais de 20 alusões aos ensinamentos desse livro. Isso faz com que os cristãos tenham um respeito maior por esses pensamentos dos velhos sábios de Israel. Eu gostaria de terminar passando para vocês alguns provérbios que eu colhi, procurei olhar, que são interessantes para a gente perceber como é que a sabedoria emerge
da vida humana e a partir também do próprio encontro com Deus. Quero frisar uma coisa que é muito importante: a gente ler o livro na Bíblia, a gente passar por ele, conhecer os provérbios. Tenho certeza que ali você vai encontrar muitos ditos, muitos escritos que você pode colocar num cartão, enviar como mensagem a uma pessoa, andar com ele como provérbio de bolso, conselho para a vida. E aí no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 8, está escrito: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Em Provérbios 3, 9, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Depois, capítulo 3, versículo 12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O Senhor e o Pai repreendem aqueles que Ele ama. Em Provérbios 4, 7 e 8, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento e sabedoria. Exalta, e ela te exaltará. Abraça a sabedoria, e ela te honrará. Outro provérbio que eu grifei aqui, que eu queria repartir com vocês, está em Provérbios 6, 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Olha o conselho, aprende como a formiga trabalha. Em Provérbios 10, 3, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. Em Provérbios 10, 12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 29, 15. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. Provérbios 28, 21. Olha que interessante isso aqui para iluminar aquelas situações de discussões e contendas entre nós. Em Provérbios 26, 20 está escrito: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda, a discussão. Quer dizer, é melhor não colocar lenha na fogueira. Isso traduzido na nossa língua portuguesa. Então, nós terminamos assim um pouco do conhecimento, passando pela superfície do livro dos Provérbios, mas sobretudo esse livro nós vamos colher ensinamentos e ditos a partir da leitura cotidiana. O fato dos provérbios serem um pouco soltos uns dos outros te dá a possibilidade de consultar o livro dos provérbios ou passar por ele várias vezes no dia ou várias vezes durante a semana e aprendendo com alguns provérbios e quem sabe tomando algumas anotações. Nós vamos continuar com os outros livros da Sagrada Escritura, aprendendo um pouquinho sobre cada um, mas é importante que você colha nesse caminho que é um caminho de verdade, colha também a vida que emerge desses escritos sagrados para nos conduzir na direção da vida eterna. Olhando e lendo esses provérbios aqui, diante desse conjunto de livros, isso me faz pensar, os livros são muito importantes, eles são um conjunto de conhecimento que a gente acumula e daquilo que a gente quer passar às gerações antigas. Mas é muito importante levar em consideração também aquele conhecimento que emerge da vida cotidiana, a nossa abertura e capacidade de aprender daquilo que nasce do nosso dia a dia. E, sobretudo, para um homem ou uma mulher de fé, quando esse aprendizado é iluminado por Deus. Então, fazer uma boa leitura dos livros é muito importante, mas aprender com a vida iluminada pela fé também é muito importante. O Senhor, que é vivo e está entre nós, nos abençoe. Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.